Você consegue imaginar Jesus bravo com alguma coisa? O que você acha que ainda deixaria Jesus indignado nos nossos dias? A história dessa semana descreve uma cena surpreendente, mas que combina sim com o caráter de Jesus. Lembre-se de que ele disse que tinha vindo também para cuidar dos negócios de seu pai. Saiam da minha casa é o tema da lição desta semana. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Que bom que você está com a gente. E se você ainda é novo aqui, não se esqueça, aproveite a oportunidade e se inscreva agora. Também não deixe de compartilhar com seus amigos, deixar o seu comentário e também deixar o seu like. Agora, vamos ao vídeo. A nossa caminhada com Jesus continua e agora nós vamos ver uma situação que fez as pessoas olharem para Jesus de uma forma diferente. Está com a sua Bíblia aí? Bom, então acompanhe com a gente os textos que estão aqui em João 2, no versículo 13 em diante. E só para você se situar, no versículo 12, diz que Jesus estava em Cafarnaum. Era quase a época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Certo, vamos analisar o que diz aqui. A Páscoa era uma das festas mais significativas para os judeus. Ela lembrava a libertação do povo de Israel do Egito, mas também apontava para a libertação que viria por meio do Messias. Todos os símbolos dessa festa tinham que ver com a tão sonhada vinda do Messias. Esse era o tema de todas as conversas, mas a esperança deles estava fundamentada em uma interpretação errada das Escrituras. Eles imaginavam que com a vinda do Messias, Israel voltaria a ser uma nação liberta e então voltaria a seu status original e seria reconhecida pelo mundo como uma nação abençoada. Jesus estava atento a isso e procurou corrigir esse equívoco, e levando então as pessoas a olhar para o que a palavra de Deus dizia. Porém, muitas coisas tinham sido distorcidas demais e era muito complicado para as pessoas entenderem. E olha só o que acontecia nessa festa. Durante a Páscoa, um grande número de pessoas vindas de todas as regiões da Palestina e até de outras terras distantes se reuniam em Jerusalém. Os pátios do templo ficavam repletos de uma grande variedade de pessoas. Muitos não conseguiam trazer consigo os sacrifícios que deviam ser oferecidos como representação do grande sacrifício. Para a conveniência destes, animais eram comprados e vendidos no pátio externo. Ok, isso ajuda a entender a presença dos animais no pátio interno. Mas uma outra coisa que também... Não é pátio interno, não. Ok, isso ajuda a entender a razão de por que haviam animais no pátio do templo. E outra razão também que devia ser levada em conta tinha a ver com as ofertas que eram doadas voluntariamente para a tesouraria do templo. Todas as moedas estrangeiras tinham que ser trocadas por uma moeda chamada shekel, que era a única aceita ali no templo. Isso então explica a presença dos negociantes. Você já ouviu a expressão amigos, amigos, negócios à parte? Então, negócios sempre envolve dinheiro. E aí, quando fala em dinheiro, as coisas ficam complicadas. Foi o que aconteceu aqui. Tanto na venda dos animais, como na conversão das moedas, os negociantes, eles cobravam preços exorbitantes. E os adoradores ficavam sem saída, porque eles tinham aprendido que só teriam a bênção de Deus sobre sua família e sobre suas terras se eles oferecessem um sacrifício. E você pode se perguntar, mas e os oficiais do templo, os sacerdotes, líderes religiosos, eles não estavam vendo isso? Eles não deveriam corrigir essa situação? Eles deveriam ser promotores da justiça e daquilo que é correto. Mas em vez disso, sabe o que eles faziam? Eles recebiam parte do lucro dos comerciantes e estavam enriquecendo à custa do povo. Que chato! Quando Jesus chegou no templo, o que ele viu? Aquela cena deplorável. As pessoas negociando, falando alto, o barulho dos animais, as moedas tinindo. Tudo isso deixou Jesus profundamente sentido e muito indignado. Como eles poderiam ter chegado a este ponto? Veja só o que diz aqui. A confusão era tão grande que o barulho impedia que se ouvissem as palavras dirigidas ao Altíssimo. Os judeus se regozijavam por seu templo e consideravam blasfêmia qualquer palavra que o criticasse. Mas o amor ao dinheiro prevalecia sobre suas preocupações quanto a honrar o templo.
Eles haviam se afastado muito do propósito do serviço que o próprio Deus havia estabelecido. Infelizmente, as pessoas tinham se acostumado com aquilo. Parecia que ninguém mais refletia sobre o verdadeiro propósito de tudo o que acontecia ali. Os líderes religiosos se sentiam tão santos, tão especiais, mas não sentiam simpatia alguma, nem compaixão pelos pobres, pelos doentes, pelos sofredores. Aquilo foi demais para Jesus. Algo precisava ser feito. Então, o olhar de Jesus cruza com o olhar dos que estavam envolvidos nos negócios profanos. Sentem que aquele homem leu seus pensamentos mais íntimos e descobriu seus motivos ocultos. Alguns tentam esconder o rosto. Cessa o ruído das vendas e das barganhas. O silêncio chega a ser doloroso. É como se a Assembleia tivesse sido convocada a comparecer diante do Tribunal de Justiça de Deus. Uma luz divina ilumina a sua fisionomia. E é neste contexto que está inserido o texto-chave dessa semana. Vamos ler. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Foi uma confusão. Todos aqueles que estavam profanando o templo foram expulsos. A própria presença de Jesus tornava sagrado aquele lugar que havia sido construído em sua honra. Enquanto os comerciantes, os sacerdotes, os líderes religiosos saíam perplexos, aqueles que ficaram, os pobres, os sofredores, os doentes, os necessitados, viram em Jesus um olhar de ternura e se aproximaram. Eles pediram que ele os abençoasse e Jesus fez exatamente isso. Ele cuidou, abençoou e curou. Os que permaneceram ali voltaram para casa, restaurados na alma e no corpo. Agora sim, o templo havia cumprido seu propósito. A lição dessa semana está sintetizada neste texto aqui. Com a purificação do templo, Jesus anunciava sua missão como Messias e começava sua obra. A finalidade do templo era ser uma lição objetiva para Israel e para o mundo. Era a intenção de Deus que todo ser criado fosse um templo onde o Criador pudesse morar. Todo escurecido e contaminado pelo pecado, o coração humano já não revelava mais a glória da divindade. Mas, pela encarnação do Filho de Deus e por meio da graça salvadora, o coração se torna outra vez seu templo. Que Deus sempre encontre lugar para fazer morada em nós. E agora chegou o momento dos abraços e a gente tem aqui 4 abraços especiais para mandar, começando com os adolescentes do distrito de Nonoai, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Para a base Friendzone da Igreja do Vale do Sol da cidade de Curitiba, Paraná. Base Esquadrão em Ação da Igreja de Abaeté, da cidade de Salvador, Bahia. E finalizando com um abraço para os adolescentes da Igreja de Tabocal da cidade de Santarém, Pará. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo e aprendido lições valiosas. Por isso, deixe aqui no comentário o que você mais achou interessante dessa história. Compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e eu vejo você semana que vem. Tchau!